Bem, o cenário para a safra norte-americana 2013-2014 está praticamente definido. No começo do mês que vem, em novembro, a safra será colhida. Que importância, o que isso significa se a safra americana for cheia, o que isso significa para o mercado dos principais grãos, no mundo e no Brasil? Essa é a minha pergunta para o entrevistado aqui no Direto da Bolsa, César de Castro Alves, da MB Agro. César, sendo essa safra que eu falei, o que vai acontecer se tudo isso der certo? Muito provavelmente os preços vão cair talvez um pouco mais. Eles já vêm caindo há algum tempo em função dessa expectativa de que fosse ser um quadro bem diferente do ano passado, um quadro positivo. A safra começou a ser plantada com alguns problemas, atrasada, havia incerteza se o clima seria propício, e ele foi, deu tudo certo. Muito provavelmente, até esse final de colheita, nós não vamos ter mais nenhuma surpresa. Isso significa que a soja, tanto a soja quanto o milho, devem continuar caindo, talvez não muito mais, porque já houve uma queda muito grande, mas vai significar também uma ampla oferta entrando de grãos em todo o mundo daqui para frente e para o próximo ano. Então, para os setores que são compradores de grãos, provavelmente eles vão ter uma condição muito melhor para a aquisição desses insumos do que foi exatamente há 12 meses atrás, quando a gente estava vindo de uma grande frustração de safra, um volume grande perdido e os preços sinalizando que ficariam bastante sustentados. Isso agora mudou. A safra está chegando boa, um volume grande e a tendência é os preços acomodarem. E no Brasil parece que a safra também está indo bem, a plantio está indo bem ou você tem alguma notícia diferente? Sim, as indicações que a Conab nos deu, informou para o mercado todo, são de uma produção de soja muito ampla. Isso é claro que a expectativa de produção nós só vamos conhecer daqui a alguns meses, porque vai depender do desenvolvimento dessa safra e sobretudo do clima. Mas se o clima for positivo, e essa é a indicação, os meteorologistas não estão indicando nenhum risco grande, nós vamos ter uma grande safra no Brasil também. E aí, quando essa safra chegar, e aí vai ser fevereiro, talvez março, nós vamos ter também uma dupla pressão, porque primeiro já vai ter tido a pressão da safra americana entrando e os preços se acomodando. E no caso interno nosso, que está muito apertada a questão do farelo de soja, nós vamos ter um pouco de alívio se não tivermos susto durante o desenvolvimento da safra. A partir de fevereiro, março, nós podemos ter um farelo um pouco mais barato. E para a gente concluir esse boletim, no setor de carnes, o Brasil é um grande player tanto em bovinocultura como em suinocultura e aves. Com esse desenho que você pintou aí, esse quadro, como é que esse setor deve ter o ano agora, 2013-2014? Olha, esse cenário é altamente positivo para os setores de carnes, porque se tira a pressão de custos que tinha muito forte até agora. No caso do farelo, isso deve se estender, como eu disse, até o final da safra, mas depois, para o ano que vem, a expectativa é de um ano com preços mais baixos de grãos e, por sua vez, condição de fazer mais margem. A dúvida vai ser para o setor de carnes com relação à demanda no ano que vem, porque como as exportações mostraram esse ano, no caso de aves e suínos, os volumes não tão fortes de exportação podem colocar em xeque uma expansão um pouco maior. Então, do ponto de vista de custos, nós vamos ter ótimas condições, podemos ter uma condição muito boa para produzir carnes. Só que, por outro lado, nós vamos ter que conhecer exatamente a demanda para saber como calibrar essa equação. Ok. Muito obrigado, César. César da MB Agro. Eu daqui a pouco estou de volta com mais informações aqui no Direto da Bolsa. Até já.